Eu estava agora há pouco aqui pensando sobre algumas coisas que costumamos fazer com o intuito de só fazer o bem, mas muitas das vezes essas coisas acabam se transformando em tragédia. Isso é comum na vida da gente, nós termos o objetivo de praticar o bem, mas acabamos que no final da história as coisas não dão bem e aquilo que nós queríamos acaba não dando certo. Eu tomo como exemplo o rei Davi, quando, quando foi buscar da cidade de Geba a Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab, e ele fez tudo de boas intenções, tudo de bom coração. Tudo que Davi queria era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para Jebus, né? Que veio ser chamada depois a cidade de Davi. Então, Davi fez até uma tenda, né, uma tenda nova para colocar a Arca da Aliança. E aí ele convocou o povo para ir buscar a arca na cidade de Geba, na casa de Abinadab, e mandou fazer carros novos, exclusivo para isso, mandou que os bois que iam trazer, que iam puxar esse carro, eram bois que nunca tinham executado nenhuma tarefa. Coisa exclusiva, exclusiva, exclusiva. Tudo para aquele serviço, só para aquele serviço. E a gente pode acompanhar pelo narrar da história que as coisas não terminaram bem. Isso acabou virando uma tragédia. E a arca acabou ficando na casa de Obed-Edom. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós temos as melhores das intenções, queremos ajudar alguém, queremos fazer o bem, mas as nossas intenções, elas não são as intenções que atendem o propósito de Deus. As melhores intenções possíveis. Davi estava com a melhor intenção possível de trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi, como uma tenda exclusiva, para que ali houvesse consulta a Deus, o povo adorasse a Deus. Mas o que aconteceu de fato? No meio da viagem, um carro tombou, a arca ia caindo e um homem chamado Uzá acabou morrendo porque foi tentar segurar a arca e a ira de Deus se acendeu e o fogo de Deus o consumiu. Então aquilo que era para ser uma festa virou uma tragédia. Quantas vezes nós temos coisas excelentes no coração da gente, temos excelentes intenções, mas o que a gente faz acaba sendo uma tragédia. Vira uma tragédia depois. Pessoas ficam inimigas, pessoas se desgostam, pessoas perdem a vida, negócios quebram. E se a gente comparar uma coisa com a outra, o de ontem com o de hoje, os objetivos são os mesmos, fazer o bem, agradar. Mas onde é que está o cerne da questão? Onde é que está aí o telos, o meeting de tudo? O meeting está exatamente no fato de nós submetermos essas intenções aos propósitos de Deus. Se a gente não submeter essas intenções aos propósitos de Deus, essas intenções podem ser as mais maravilhosas possíveis, elas vão se transformar no ato de Davi, numa tragédia. Isso acontece com o ser humano de forma geral. Então vamos submeter as nossas intenções a Deus. A voz que a gente ouve de fato é a voz de Deus, vamos submeter a Deus. O conselho que nós estamos ouvindo de fato é o conselho de Deus, vamos submeter esses conselhos a Deus. Porque senão, se a gente agir pelo nosso impulso, pelo nosso coração, pelo nosso braço, nós podemos transformar isso numa tragédia. E aquele ato, aquele desejo que era, né, o objetivo único de fazer o bem, ele pode acabar virando uma tragédia. Então, submeta as suas intenções a Deus, que Ele poderá aprovar ou você vai saber quando Ele estará reprovando. Então, submeta as suas intenções a Deus, as suas intenções de vida, as suas intenções para com o seu próximo e para com você mesmo. Que o Senhor nos abençoe.